Quem foi Jonatas Goforth e qual o seu papel nas missões na China? Por que ele era conhecido pela frase "por meu espírito"? Se você quer saber mais, fique até o final desse vídeo. Fala galera, você já me conhece, eu sou o Igor e hoje nós estamos aqui no nosso canal Geração de Samuel, no nosso quadro Histórias que Edificam, sobre os heróis da fé de Orlando Boyer. E hoje, inclusive, é o nosso último vídeo dessa série aí dos heróis da fé de Orlando Boyer. Vamos começar uma nova série aí falando sobre os mártires do Coliseu, que até começamos um tempo atrás, mas não conseguimos dar prosseguimento. Então agora a próxima vai ser Histórias que Edificam, os mártires do Coliseu. Se você ainda não conhece o livro Heróis da Fé de Orlando Boyer, que é a nossa fonte, eu vou deixar o link na descrição. Hoje nós vamos falar sobre Jonatas Goforth, por meu espírito. Desde já, se você não é inscrito no canal, é muito importante que você se inscreva, ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos que estão vindo aí nos quadros. E se você quiser dar uma olhada no nosso último vídeo do quadro ou na playlist, tem muito vídeo bom, dá uma olhada, eu vou deixar o link na descrição. Vamos lá então aprender um pouco mais sobre a história desse homem de Deus. Para começar, você tem que saber que Jonatas Goforth nasceu em 1859 e morreu em 1936. Quando ainda jovem, Jonatas Goforth adotou as palavras de Zacarias 4:6 como lema da sua vida. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Antes de tudo, Jonatas Goforth era ganhador de almas. Por essa razão que ele se tornou missionário no estrangeiro. Não havia outro interesse, outra atividade, outro ministério que o atraísse. Com o fogo do amor de Deus no seu coração, ele manifestava um entusiasmo irresistível e uma energia incansável. Nada podia impedir seus esforços dinâmicos na obra para a qual Deus o chamara. Era assim tanto aos 77 anos como quando tinha 57. Com a perda da vista durante os últimos 3 anos da sua vida, não diminuíram seus esforços. Parece até que aumentaram. O jovem Goforth, no tempo de estudante no ginásio, visava ser advogado. Até que certo dia leu a inspiradora biografia do pregador Roberto McKean. Se desvaneceu de todas as suas visões de ambição. Nesse tempo, devorou os livros Discurso de Spurgeon, Os Melhores Sermões de Spurgeon, Graça Abundante de Bunyan, O Descanso dos Santos de Baxter. Ou seja, ele devorou todos esses clássicos aí. Inclusive, nós temos um vídeo no canal falando sobre a vida de Spurgeon e a vida de John Bunyan. Se você quiser, dá uma olhada aí no nosso canal, vou ver se eu deixo no link na descrição, senão você só vê a nossa playlist aí da Histórias que Edificam, que tem a história desses homens de Deus. Mas continuando a história dele, a Bíblia, contudo, era seu livro predileto. Costumava levantar-se 2 horas mais cedo para estudar as Escrituras, antes de se ocupar em qualquer outro serviço do seu dia. Vamos ver que todos esses homens aí que se destacaram, né, eles tinham o costume de separar horas todos os dias de devocional, né? E não foi diferente com Jonatas Goforth. O tempo de iniciar seus estudos em Toronto chegou ao fim. O primeiro domingo ele passou trabalhando entre os prisioneiros da prisão Dun, um costume que preservou durante todos os anos de estudo nessa cidade. Durante a semana, dedicava muito tempo a andar de casa em casa ganhando almas para Cristo. Quando o diretor do colégio onde estudava perguntou-lhe quantas casas visitara durante os meses de junho a agosto, ele respondeu 960. Foi nesse tempo dos estudos que Jonatas Goforth casou com sua esposa, Rosalind Bell Smith. Em 19 de janeiro de 1888, centenas de crentes se reuniram
na estação de Toronto para se despedir do casal Goforth, que iam trabalhar na obra de Deus na China. Então eles vão se juntar aqueles ícones, né, para as missões da China, Hudson Taylor e o missionário Ricci e outros homens, até que nós temos vídeo aqui também no canal, que fizeram ali um grande trabalho na China, e Jonathan Goforth foi mais um deles que conseguiu alcançar a China com a pregação do Evangelho. Antes de sair, uma grande multidão cantava: "Avante, soldados de Cristo!" Não muito tempo depois de chegarem à China, Hudson Taylor lhe escreveu: "Faz 10 anos que a nossa missão se esforça para entrar no sul da província, e somente agora é que o conseguimos. Se a missão do interior da China, com missionários e auxiliares experientes na língua e nos costumes do povo, sofre fracasso durante 10 anos nessa província, como podia entrar ele, jovem e inexperiente e sem conhecer a língua?" As palavras de Hudson Taylor foram o seguinte: avançar de joelhos. Tornaram-se o lema da missão de Goforth para entrar no norte de Yunnan. Jonathan Goforth levou mais tempo para aprender a língua do que seu companheiro, que chegou 1 ano depois dele. Em grande desespero, disse à sua esposa: "Se o Senhor não operar um milagre para eu aprender essa língua, serei um grande fracasso como missionário." 2 horas depois, voltou dizendo: "Oh, Rosa, que maravilha! Ao começar a pregar, as palavras e as frases tornaram-se tão fáceis que o povo me compreendeu bem." Então nós vemos um milagre acontecendo aqui, né? E nenhum tempo ele se levantou para pregar sem a Bíblia aberta na mão. Então esse era o costume dele, né? Como o de muitos homens, pregar com a Bíblia aberta na mão. As grandes tribulações, não muito tempo depois, chegaram. Na China, um incêndio destruiu suas possessões terrestres. O calor do verão. Gertrude faleceu, sendo necessário levar o cadáver a uma distância de 75 quilômetros, aonde não se permitia enterrar os estrangeiros. Quando faleceu o outro filhinho, Donald, foi necessário fazer de novo a mesma longa viagem com os restos mortais. Depois de passarem 12 anos na China, as águas de uma enchente subiram à altura de 2 metros dentro da casa e eles novamente perderam tudo o que tinham. No ano de 1900, logo após outra filha, Florença, morrer de meningite, veio a insurreição dos Boxers, acerca da qual a gente pode falar outro vídeo. Centenas de missionários e crentes foram brutalmente mortos. Inúmeras vezes foram cercados pela multidões que clamavam: "Matai-vos, matai-vos." Goforth levou vários golpes de espada, um dos quais atingiu o osso do braço esquerdo, quando ergueu para defender a cabeça. Apesar de não ter falecido mais nenhum filho de Goforth na China, muitos anos se passaram de evangelização. Goforth observou tão fielmente o costume de se levantar às 5 horas para oração e estudo das Escrituras, como estava na sua casa em Chantilly. Geralmente, para o estudo, tinha que ficar em pé diante da janela com as costas viradas para a família. No ano de 1905, Jonathan Goforth leu na autobiografia de Carlos Finney que foi um lavrador. Resolveu entender mais as leis que ele tinha falado em seu livro e se dedicar mais à consagração. Fez um estudo a fundo e de joelhos sobre o Espírito Santo e escreveu as notas nas margens de sua Bíblia chinesa. Quando começou a ensinar essas lições aos crentes, houve grande quebrantamento com confissão de pecados. O avivamento que nesse tempo visitou a Coreia. Então, a visita dele à Coreia, houve um grande avivamento. Tanto que, ao voltar da Coreia, Goforth foi chamado a Manchúria. Então, ele foi na Coreia, um grande exemplo usado como homem de Deus, depois foi chamado a Manchúria. Goforth teve um grande desapontamento a chegar na Manchúria. Os crentes não oravam como lhe prometeram fazer e a igreja estava dividida. Depois do primeiro culto, ele sozinho no seu quarto caiu de joelhos em desespero.
A senha do avivamento no ano de 1859 foi: necessário vos é nascer de novo. E a de 1870, crer no Senhor Jesus. Mas a meta de Goforth era: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Zacarias 4:6. Que o espírito que operava em vários lugares na Manchúria, em resposta a orações insistentes, em face a todos os embaraços da vida, venha te visitar hoje. Quando foi à Manchúria, era quase desconhecido do pequeno círculo da sua denominação. Depois de algumas semanas, quando voltou, os olhos dos crentes de todo mundo estavam fitos sobre ele, mas mesmo assim permaneceu como servo humilde. Shansi é conhecida como a província dos mártires. Então, esse lugar aonde chega, para pregar, muitos cristãos tinham morrido antes deles. Muitos cristãos tinham sofrido com a perseguição. Depois do discurso, todos que experimentaram orar estavam quebrantados. O avivamento que começou assim continuou durante 4 dias. Houve confissão de toda a qualidade de pecados. O delegado regional se admirou grandemente ao ouvir confissões de homicídios, de roubos e crimes de toda sorte. Confissões que só conseguiram arrancar deles açoitando-os até quase os deixar mortos. No colégio de moças, em Chu, na mesma província dos mártires, as alunas insistiram para que lhes concedessem tempo para jejuar e orar. No dia seguinte, quando se reuniram de manhã para a oração, o Espírito caiu sobre elas e ficaram de joelhos até tarde desse dia. Das centenas de exemplos, aconteceram isso em outros lugares: Chantley, Kunou, Chuntenfu, Nanquim e Santung. Todos esses lugares foram grandemente alcançados pela obra do Espírito Santo. Assim continuou a obra ano após ano, com 3 cultos por dia, apesar de grandes obstáculos. A seca de 20, 30 e podia enfrentar grandes obstáculos. Mas, mesmo assim, com 40 milhões de pessoas enfrentando a morte e a fome, em 1924, Goforth escreveu a sua esposa, forçada por doença a voltar ao Canadá. Completo hoje 65 anos. Oh, como cobiço mais que qualquer avarento a cobiça o ouro 20 anos ainda para ganhar mais almas. Depois de completar 68 anos de idade, sua esposa, de 62, depois de completarem essa idade, eles foram para um campo inteiramente novo na Manchúria. Dessa vez um campo distante, vasto e frio, que se estende até as fronteiras da Rússia e da Mongólia. E aí, com a idade de 70 anos, realizavam-se 3 horas de pregação de manhã pelo grupo de missionários, 4 horas à tarde. Desde o primeiro dia, houve conversões, às vezes 12 em um dia. Foi um grande processo que eles enfrentaram, com 200 pessoas aceitando a Cristo durante o mês de maio. Durante 4 longos meses, sofreu dores cruciantes nos maxilares, a ponto de não poder pregar. Foi nessa época que seu filho menor chegou do Canadá. Goforth, então, conseguiu ditar a matéria para o seu filho datilografar. Dessa forma, foi impresso o livro Por Meu Espírito, obra de grande circulação e influência. Após 4 anos de serviço, foi-lhe necessário voltar ao Canadá por causa da vista de sua esposa. Foi durante esse tempo que Goforth também perdeu a vista. Enquanto convalescia das operações mal-sucedidas para restaurar-lhe a visão de um olho, ele relatou uma por uma as histórias da obra na China, histórias que a sua enfermeira estengrafou e que agora completam o famoso livro intitulado Vidas Milagrosas da China. Um dia, Goforth voltou de uma viagem e entrou em casa. Em voz baixa disse: "Receio que a retina do olho esquerdo tenha saído do lugar." E assim tinha acontecido, a perca completa de sua visão, que foi para ele uma tristeza. Contudo, sem vacilar, olhou para Deus. A própria cegueira parecia mais uma bênção do que uma aflição.
Os que perderam a vista, ele não, e apesar de ter perdido a vista, ele não cessou de pregar. Amava pregar a Bíblia com as mãos abertas e a Bíblia na mão. No ano de 1933, 678 convertidos foram batizados. Por fim, os Goforth cederam ao apelo dos crentes do Canadá a que retornassem para a sua terra natal para animar as igrejas no envio de mais missionários. Durante os preparativos para a viagem, souberam que 966 convertidos foram batizados naquele ano, 1934. O culto de despedida foi um dos mais comoventes em toda a história missionária. E um deles disse: agora Elias está para sair do nosso meio, e cada um de nós deve se tornar um Eliseu. Na hora da despedida, havia uma multidão de crentes chorando na plataforma da estação. Quando o trem partiu, os crentes, com os olhos cheios de lágrimas, tentaram acompanhá-lo, correndo paralelamente a fim de conseguir olhar mais uma vez para o rosto desses queridos missionários. Durante 18 meses, Goforth pregou a grandes auditórios no Canadá e nos Estados Unidos. E certo dia, a sua esposa percebeu que eles já tinham ganhado 38.700, conversando com a sua esposa, ele percebeu que eles já tinham ganhado 38.724 almas. Mas na noite de 7 de outubro de 1936, Jonathan Goforth, depois de um discurso fervoroso e longo sobre o tema "Com o fogo do Espírito varreu a Coreia", deitou-se à tarde para dormir. Às 7 da manhã do dia seguinte, sua esposa levantou-se e vestiu-se. Logo a seguir, verificou que foi mais ou menos no momento em que ela se levantou, que ele, dormindo aqui na terra, num instante acordou na glória. Poucos dias antes, ele tinha dito que se regozijava em saber que o primeiro rosto que ia ver seria de seu Salvador. Rosalind Goforth reuniu-se com seu amado marido e companheiro de lutas, e após isso, as suas últimas palavras pronunciadas foram estas: ó rei, o rei me chama, estou pronta. É isso aí, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo sobre a história de Jonathan Goforth. Se você sabia dessa história, se você quer saber mais de alguma coisa, ou se tem alguma coisa que não falamos aqui que você acha interessante, comenta aqui embaixo, deixa sua dúvida aqui. E se gostar desse vídeo, não esquece de deixar seu like. Não esqueça que nosso quadro acabou hoje, o Heróis da Fé de Orlando Boy. Vamos continuar com cada história que edifico, só que nós vamos entrar em uma nova temporada, os Mártires do Coliseu. Então, espero que você fique atento aí, ative o sininho para receber as notificações da próxima temporada do nosso quadro. Deus abençoe sua vida, graça e paz.